A disciplina de um soldado não é um dom inato, mas o resultado de uma técnica rigorosa, cultivada dia após dia, até tornar-se parte indissociável de sua identidade. Não nasce de impulsos ou talentos naturais, mas de escolhas conscientes, repetidas com obstinação. Em meio ao campo de batalha, diante de ordens exigentes ou no silêncio tenso de uma guarda noturna, o que sustenta o soldado não é apenas o vigor físico, mas uma estrutura mental e emocional moldada com precisão. Essa técnica silenciosa e muitas vezes invisível aos olhos externos é baseada em 3 pilares fundamentais: rotina intencional, autocontrole extremo e entrega total a um propósito maior. Desde o primeiro dia no quartel, o soldado é confrontado com uma nova forma de existir. Não se trata apenas de aprender táticas de combate ou manusear armamentos, mas de adotar um novo ritmo, uma nova lógica. Acordar antes do sol nascer não é uma opção ou uma preferência pessoal, é uma ordem. Esse horário, aparentemente rígido, carrega um simbolismo poderoso. Ele inaugura um dia que não pertence ao acaso, mas à intenção. Tudo passa a ter um propósito deliberado, da maneira como se dobra o cobertor à cadência da marcha, da limpeza do alojamento ao cuidado com cada botão do uniforme. Esses pequenos atos, repetidos com exatidão diária, têm a função de condicionar a mente ao foco, ao zelo e à responsabilidade. Não se trata de obediência cega, mas da construção de um caráter capaz de agir com firmeza e clareza, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Um soldado não apenas executa ordens, ele internaliza valores. A repetição incansável de gestos aparentemente banais, manter o ambiente limpo, alinhar as botas com precisão, verificar o armamento, ensina que a excelência não começa nos grandes feitos, mas na fidelidade aos detalhes. E quem é fiel no pouco é confiável no muito. Essa disciplina cotidiana ensina o respeito pelo próprio espaço e, por consequência, pelos espaços partilhados com os outros. Surge assim uma ética silenciosa de convivência que se estende naturalmente à hierarquia, aos companheiros e à missão. A disciplina se revela como uma virtude cultivada, não como imposição. E quando a ordem chega, o soldado não hesita. Ele já treinou aquela resposta 1000 vezes. Não há espaço para indecisão. Seu corpo e sua mente agem em uníssono, não por impulso, mas por decisão. Ele não se guia pelo medo, pela dor ou pela dúvida. Ele se guia pelo dever. Por trás dessa prontidão está uma das habilidades mais fundamentais ensinadas nas Forças Armadas: o autocontrole. Durante os treinamentos, o soldado é exposto a situações de cansaço extremo, fome, calor insuportável, frio cortante, solidão profunda e pressão psicológica intensa. E o mais importante, não há rota de fuga. Ele é constantemente convidado a olhar para o limite e ir além dele. Essa exposição controlada ao desconforto ensina que a dor não define o fim e que o medo não precisa ser o guia. Quando a vontade de desistir aparece, o treinamento responde por ele. É justamente nesse ponto que a disciplina revela sua força real. Ela não depende do humor do instante ou da emoção passageira. Ela foi forjada na decisão anterior, tomada em silêncio, longe dos aplausos e da visibilidade. É a decisão de permanecer firme, mesmo quando tudo parece convidar à rendição. E essa firmeza se torna uma fortaleza interior que não pode ser destruída por fatores externos. O soldado aprende a confiar mais na constância do dever do que na oscilação do desejo. Ele aprende que caráter não é o que se faz quando tudo está bem, mas o que se sustenta quando tudo parece ruir. Essa disciplina transcende o ambiente militar. Ela se torna um princípio de vida. O ex-soldado, o veterano ou mesmo o jovem recruta em formação carrega para sempre essa estrutura interior. A clareza de objetivos,
a persistência nos processos, a coragem diante dos desafios e, sobretudo, a disposição de servir algo maior do que si mesmo. Em um mundo marcado pela pressa, pelo imediatismo e pela desistência fácil, a figura do soldado disciplinado nos lembra que os grandes valores não são frutos do acaso, mas da escolha diária por aquilo que constrói, edifica e honra. Ser soldado, portanto, é mais do que vestir um uniforme, é assumir uma identidade enraizada em virtudes que o tempo não apaga: fidelidade, honra, coragem, retidão e domínio de si. E a base sólida onde tudo isso repousa é a disciplina, não a que oprime, mas a que liberta o indivíduo de suas próprias limitações. Porque, ao final, a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se quer, mas em ter a força de fazer, todos os dias, o que é certo. O controle interno é a muralha invisível que impede o colapso, mesmo diante do caos mais intenso. Para o soldado, esse domínio sobre as próprias emoções não é uma fraqueza, mas uma fortaleza silenciosa. Ele aprende a não reagir impulsivamente, a não ceder à raiva ou ao desespero. Em vez disso, observa, respira fundo, calcula os próximos passos e só então age. Essa serenidade não nasce de um coração frio ou insensível, mas de um espírito forjado na adversidade, preparado para proteger, liderar e resistir. O controle emocional, longe de apagar a humanidade, é o que o torna capaz de permanecer humano em meio a circunstâncias desumanas. É a essência que mantém sua integridade e empatia, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Mas nenhuma técnica se sustenta apenas no hábito e na resistência se não estiver ancorada em um propósito maior. A verdadeira força da disciplina do soldado reside na convicção de que ele luta por algo maior que si mesmo, seja uma nação, uma causa, um povo ou os irmãos de farda que marcham ao seu lado. Essa consciência transforma ordens em compromissos e deveres em vocações. Quando se entende que o sacrifício pessoal pode salvar vidas, proteger inocentes ou preservar a paz, a disciplina deixa de ser um fardo e se torna uma honra a ser defendida. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de soldados suportaram condições inimagináveis, não apenas por dever, mas pela lealdade inquebrantável aos seus companheiros e pela crença na liberdade. Essa lealdade não nasceu de discursos grandiosos, mas de atos simples e constantes de disciplina. O soldado que mantém sua posição sob bombardeio, que divide sua última ração, que se recusa a abandonar um ferido, não age por impulso, mas por convicção profunda. Essa mesma disciplina reverbera na vida civil. Profissionais que seguem rotinas rigorosas, atletas que treinam diariamente mesmo sem motivação, pais e mães que educam com paciência e persistência, todos aplicam os mesmos princípios que moldam o espírito militar. A técnica é universal: clareza de propósito, repetição constante, domínio emocional e compromisso com o coletivo. E assim como no campo de batalha, é essa disciplina que transforma vidas comuns em histórias de superação e crescimento. Em um mundo marcado pela distração, pelo imediatismo e pelo conforto excessivo, cultivar a disciplina tornou-se um ato quase revolucionário. A lição dos soldados é clara: liberdade verdadeira não é fazer tudo o que se deseja, mas ser senhor de si mesmo, capaz de agir com firmeza e clareza, mesmo quando a vontade vacila. A disciplina inquebrável não é exclusividade dos guerreiros. É uma virtude acessível a qualquer pessoa que queira viver com propósito, responsabilidade e honra. Ser disciplinado é, no fundo, escolher todos os dias ser fiel a algo que realmente vale a pena. E como ensinam os soldados em silêncio, essa escolha diária, simples, firme e constante, é a base que constrói os verdadeiros heróis da história, aqueles que inspiram gerações a resistir,
a lutar e a nunca desistir.